Vamos ler a palavra do Senhor? Marcos, no capítulo 7, versículos 24 ao 30. Com muita reverência, nós estaremos lendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E, entretanto, entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Jesus, no seu ministério, chegou o momento, talvez devido à perseguição que ele enfrentava naquele exato momento do seu ministério, ou talvez para levar os seus discípulos para um determinado local, onde ele pudesse passar algumas informações especiais para os discípulos. O certo é de que alguns estudiosos da Bíblia dizem que Jesus foi ali com a outra finalidade. Não era a finalidade naquele exato momento de realizar milagres e solucionar problemas do povo. Esse povo, eles tiveram a origem, eles pertenciam aos cananeus, aquele povo que Deus havia dito por meio de Moisés que eles fossem expulsos da terra de Canaã, onde Deus entregou nas mãos dos filhos de Israel. E eles se refugiaram em determinado ponto e ali se tornaram uma nação. Se nós formos olhar lá em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 15, vai dizer que Canaã gerou a Sidom, seu primogênito. Eles eram descendentes de Cã, filho de Noé. E os irmãos sabem muito bem que esse povo, essa descendência, eles se tornaram extremamente idólatras, pessoas que adoravam outros deuses e que eram rivais do povo de Israel. Eles eram totalmente contra o estabelecimento da nação de Israel, até porque a maior parte deles, o povo de Israel conseguiu destruir e tirar daquele lugar, viu, Deusdete? Mas em algum momento da história, nós encontramos esse povo, tendo paz com o povo de Israel. Nós encontramos Davi, que fez uma aliança com o rei de Tiro, com Irão. Os irmãos conhecem a história lá em 2 Samuel, no capítulo 5, versículos 11 e 12, diz assim: Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa a Davi. Entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara seu reino por amor do seu povo. Nós vemos ali que havia sempre principalmente envolvendo a pessoa de Davi, nós sabemos que havia uma aliança entre o povo de Israel, mas não era somente na época de Davi. Serepta,
aquele local para onde Elias fora enviado, lá em 1 Reis, do capítulo 17, versículos 8 e 9. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma viúva que te sustente. Nós vemos algumas passagens bíblicas que Deus usando de uma forma esse povo. Porque as coisas de Deus, irmãos, elas nada acontecem por um acaso. Tudo que acontece, acontece com um propósito. Nós sabemos que Davi foi o maior rei de Israel e que mesmo depois, na construção do templo, quando Salomão construiu o templo, houve um intercâmbio, um comércio intenso de madeira e de profissionais dessa terra para a construção do templo do Senhor. Essa viúva também, que abrigou o profeta de Deus num tempo difícil, era também descendente deste mesmo povo. Então tudo que Deus faz hoje, pode ter certeza que amanhã tem um propósito, pode ter certeza. Às vezes hoje a gente pensa que foi uma derrota, não conquistamos o que deveríamos ter conquistado, mas amanhã pode ter certeza que diante de Deus nada é vazio para o seu povo aqui na terra. É por isso que eu digo para você nesta noite, você que veio aqui ou que está aí para ouvir uma palavra de Deus, fique tranquilo. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta, fique tranquilo, porque o que Deus fez, vai chegar o momento que o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Então somente continue obedecendo a palavra de Deus e crendo no Senhor que te chamou, porque no momento certo ele vai ser glorificado na sua vida. Os irmãos creem assim? Glória a Deus. Esse povo que ficou ali, os resquícios do povo de Canaã, depois foi um povo que se tornou útil de alguma forma. Eu não sei se essa mulher, Cristina, ela era parente daquela viúva. Eu não sei, quem sabe, de alguma forma era, porque Mirla pertencia à mesma descendência. Mas Deus, Ele sempre retribui aquilo que alguém, a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo diz que até um copo de água fria que a gente dá, para um destes teus pequeninos, a pessoa recebe galardão de profeta. Já pensou, irmãos? Viu, Carmélia? Já pensou quanto Deus é maravilhoso, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você dá um copo de água fria. Irmãos, eu creio na Bíblia como ela é escrita. Aleluia, recebe galardão de profeta. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós temos os servos de Deus, tem que ser um povo generoso, um povo que abençoa, um povo que tem prazer, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Mais precioso é, aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas a gente entende também, irmãos, que Deus, Ele trabalha de uma forma que aquela mulher, pelo diálogo que ela teve com Jesus Cristo, ela já conhecia alguns detalhes do ministério de Jesus, do Messias. Ela vivia muito próximo do povo de Israel, e com certeza ela já tinha um determinado conhecimento de Deus na sua vida. No Salmo 72, versos 12 e 13, diz: Ele livrará ao necessitado quando clamar. Quem sabe ela sabia disso, Você sabe disso, Ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Aleluia.
Irmãos, você se sente protegido ao lado desse Deus? Aquele que não tem quem... Porque existem situações na vida da gente, irmãos, mesmo que a gente tenha amigos, parentes, tem a igreja, tem pastor, mas existem situações que ninguém pode fazer nada pela gente. Quem sabe essa mulher sabia disso, né? Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Aleluia, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, viu? Aleluia, Jesus. Irmãos, se a gente olhar, eu preciso ser bem rápido, que tem uma outra coisa para fazer. Olha, se a gente for olhar para o todo do ministério de Jesus, a gente não vai ver Jesus em momento algum discriminando pessoas. Essa passagem bíblica, ela é única. Aparentemente Jesus discriminou esta mulher num primeiro momento. Mas para provar, talvez seja até por isso que Jesus disse essas palavras lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 11. Quando ele diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. E ele ainda diz também em Mateus 11, 21 e 22. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro, em Sidom, fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco, com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia de juízo do que para vós. Mencionando exatamente a terra onde esta mulher habitava. José Cristino. Jesus não discrimina ninguém. Uma das coisas que me fez aproximar e estar na igreja é exatamente isso. Porque na igreja eu não me sentia marginalizado. Porque na igreja eu era recebido, eu era amado. Porque na igreja pelo menos deveria ser assim. Alguém na igreja tem que se sentir amparado, abraçado, Marco Aurélio, sentir-se bem no nosso meio. Aleluia. Aqui no nosso meio não pode haver discriminação, raça, cor, nada, aqui não pode haver discriminação, porque o nosso Cristo não discrimina ninguém. Aqui é o lugar talvez das piores pessoas que existem. Vem aqui o doente, porque os sãos não precisam de médicos. É aqui que estão os falhos, os fracos. É aqui que estão os pecadores para se renderem aos pés de Jesus. É aqui que vem o doente para ser curado. Aquela pessoa que tem um desvio no comportamento vem aqui para ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Jesus não discrimina ninguém. Aleluia. Mas aquela mulher começou a enfrentar obstáculos, irmãos. Ela chamou pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz, pastor Geraldo, que Jesus não respondeu nenhuma palavra para ele. Irmão Walter, o silêncio de Jesus. Talvez uma das coisas mais difíceis para a gente é isso, né, irmãos? Você falar, vamos trazer aqui para o nosso meio. Você fala com alguém está olhando para você, está te vendo e não te responde, simplesmente te ignora. E vamos falar também do nosso relacionamento com Deus. Quando nós oramos e pensamos, imaginamos que Deus não está nos ouvindo, que a nossa oração não está sendo ouvida.
Jesus não respondeu nada para aquela mulher. Por enquanto, irmãos. Viu? Porque Ele vai te responder. É só por enquanto. Porque, como eu já disse, Jesus não faz nada por um acaso. Tudo que Ele faz é para nos ensinar algo maior, algo mais profundo, algo mais valioso, e que vai trazer para a gente capacidade para enfrentar problemas muito maiores do que estes. Aleluia. Porque às vezes, irmãos, nós não suportamos nada, né? Temos capacidade, força para suportar nada aqui. Qualquer coisa nós já perdemos as estribeiras, já estamos totalmente fora de controle. Aleluia. Você no lugar dessa mulher, Jesus não respondeu palavra. Depois, ela teve também uma espécie de censura, quando os discípulos de Jesus, os obreiros da casa de Deus, também falou: olha, Senhor, despeça essa mulher rápido, ela está incomodando demais, ela está gritando muito alto. Ela também recebeu uma censura das demais pessoas que estavam próximas a Jesus. Porque uma coisa, irmãos, é a gente ouvir isso, talvez de uma pessoa que não está na liderança, né? Que não está no púlpito, uma pessoa que tem menos conhecimento da coisa, como funciona a igreja. Mas ouvir isso de pessoas que fazem parte, que estão dentro, Franciele, dentro do trabalho, do ministério, é mais complicado um pouco, não é? É por isso que nós, os líderes, os obreiros, nós temos que ter muito cuidado. Como que nós estamos tratando as pessoas? Tudo isso é ensino que Jesus estava usando a vida daquela mulher. Porque Ele sabia que se fosse comigo, o ensino seria outro. Talvez se fosse com você, seria totalmente diferente. Mas Ele conhecia aquela mulher antes dela sair de casa. Ele já sabia da sua necessidade e da sua capacidade, da sua resiliência para enfrentar esse tipo de obstáculo, para que nos ensinasse hoje, nesse dia 19 de março, aqui na cidade de Quirinópolis. Aleluia. Depois Jesus nega uma cura pela primeira vez. Jesus negou curar, resolver o problema daquela mulher. Há momentos na vida, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que você pensa que parece que tudo para os outros dá certo, menos para você. Você vê tantas pessoas dando testemunhos, mas você não. Você não tem nada para contar, por enquanto. Você acredita nisso, irmãos? Ou não? Você crê? Jesus nega curar aquela mulher. E ainda chama o seu povo de cachorros. Não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Irmãos, ele foi longe demais, não foi? Será que eu suportaria isso, meu Deus do céu? Irmãos, isso é um ensino muito profundo para a gente, viu? Nós que temos que conviver, porque nós estamos aqui ensaiando para morar no céu. E lá no céu, irmão presbítero, irmão Gumercindo, irmã Fátima, lá no céu não existe um cantinho para mim, outro para o Senhor, outro para aquele, para aquela. Não existe um apartamento separado, um bairro nobre, um bairro
Mas para os plebeus, não, lá no céu, irmãos, ó. Aleluia. Já começa lá na sepultura, né? Todo mundo fica na mesma posição. Não é assim? Então nós estamos ensaiando para morar lá. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. E nós temos que nos posicionar. Na verdade, aquele povo, irmãos, para o povo de Israel, eles não eram mais do que cachorro, não. Eles não tinham valor nem de um cão. Aleluia. Mas Jesus apenas estava querendo nos ensinar alguma coisa. Mas aí aquela mulher disse assim: Senhor, é verdade. Tudo isso que o Senhor está falando é verdade. Eu não mereço mesmo. Eu não sou digna. O meu povo não é digno. Ela não começou a apresentar nenhuma defesa própria, dizendo: não, o senhor está errado. O negócio não é assim. O senhor tem que me respeitar, porque comigo as coisas não vai acontecer desse jeito. Mas ela reconheceu, disse: é verdade, Senhor. Mas tem uma coisa: os cachorrinhos também precisam alimentar. Nem que seja das migalhas que caem da mesa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eles também comem debaixo da mesa de seus senhores, né? Dos seus donos. Irmãos, esta palavra convenceu o Mestre Jesus. Porque o que convence, irmãos, são as nossas reações diante das dificuldades que nós enfrentamos. Como que a gente reage diante de algumas dificuldades que aparecem à nossa frente? Sempre diante de uma ação há uma reação. E nas coisas de Deus não é diferente. Qual seria a reação? Onde eu estaria hoje se eu estivesse reagido diferente diante de tantas situações que eu já passei na vida? Onde você estaria hoje se você tivesse reagido diferente? Porque o Senhor prova quem Ele ama. A história desta mulher, irmãos, está sendo contada até hoje. O pastor Enoque, ela poderia ter encerrado quantas mulheres que passaram pela mesma situação durante a história, nos tempos de Jesus. Mas a história dessa mulher, ela é contada em diferentes lugares do mundo. E já há 2000 anos alguém fala a respeito desta mulher e da sua filha. Aleluia! Aceite aquilo que Deus impõe na sua vida. Porque depois que você vencer essa barreira, o sol vai brilhar diferente na sua vida. As coisas vão mudar na sua vida. Aleluia. Confia no Senhor, irmãos. Entrega-se nas mãos do Senhor totalmente. Se alegra, tenha felicidade. A Bíblia diz, confia no Senhor e faz o bem e habitarás na terra. E verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também, ou tenha felicidade
no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho e confia nele. E o resto Ele vai fazer. Entendeu? Aquela mulher, irmãos, ela conseguiu, eu gosto sempre de frisar isso, harmonizar o desejo do seu coração com a vontade de Jesus. Quando você consegue fazer isso, irmãos, as coisas começam a acontecer. O desejo dele é libertar, curar, expulsar as obras malignas, não é isso? O desejo dele é salvar. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas sem humildade, nós não chegamos a lugar algum. Sem reconhecer que realmente nós não merecemos, mas que pela misericórdia dele, nós podemos alcançar, a gente não alcança. Mas quando a gente harmoniza os nossos desejos com a vontade dele, as coisas acontecem em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família, a sua vida de uma forma especial.